Olá, formandos, bom dia. Bom dia a todos. Conseguem me ver e ouvir bem? Acho que já estão cá quase todos. Conseguem me ver e ouvir bem? Sim, boa, Bruna. Olá, Maria, bom dia. Ok, fantástico. Eu te dei aqui há algum tempo que vocês estavam a demorar hoje um bocadinho aqui mais a entrar. A maior parte dos inscritos. Então damos aqui um bocadinho. Então, vamos lá começar. Então, nós hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre o que é a instalação para um animal exótico. E hoje em dia a nomenclatura correta para animal exótico já não é propriamente animal exótico, mas sim os novos animais de companhia, que engloba os animais exóticos que nós tornamos como pets, nomeadamente os coelhos, furões, tartarugas, portanto os colónios, etc. Vamos falar um bocadinho de quê? Acerca de hábitos, comportamentos, aspectos sociais de alguns animais exóticos também e as características, ou seja, quais é que são as características de uma boa instalação. Então, primeiro, uma grande dúvida que a maior parte das pessoas não sabe a grande distinção e que é extremamente importante, qual é que é a grande diferença entre um roedor e um lagomorfo? Alguém sabe? Não faz mal, Gabriela, bom dia. Então, como é que distinguem um roedor de um lagomorfo? O que é um lagomorfo? A dentição, diz o Ricardo. Ok, então é isso mesmo, Ricardo, boa. Está relacionado aqui com a questão da dentição. Portanto, acho que nesta imagem aqui, desculpem, dá bem para perceber. Portanto, como sabem, os coelhos, tal como os lebres, são então lagomorfos e não são roedores. Portanto, têm 4 incisivos superiores, enquanto que os roedores têm apenas 2, como podem ver aqui nesta imagem. Portanto, os lagomorfos têm estes 2 incisivos superiores que estão escondidos aqui atrás dos incisivos frontais, como vocês veem nesta imagem. Ou seja, à primeira vista pode não se conseguir ver, mas para quem sabe, para quem é mais experiente e já tem também alguma noção de anatomia, obviamente, já começa a saber distinguir facilmente. Portanto, esta é a grande diferença entre um roedor e um lagomorfo. Então, os coelhos, vamos começar aqui por falar um bocadinho sobre os coelhos. Os coelhos são lagomorfos, ok? Tal como os lebres. E uma coisa muito importante que eu gosto sempre de referir é que os coelhos selvagens não se adaptam em jaulas, está bem? Eles não se adaptam, portanto, obviamente que nem sequer é permitido ter-se um coelho selvagem em casa, numa instalação, está bem? Não é o ideal. Os coelhos alimentam-se de manhã, ou seja, tipicamente alimentam-se de manhã e à noite, e a coprofagia inicia-se 3 a 8 horas após a alimentação. E é isto que nós chamamos de secotrofia. Portanto, eu posso-vos dizer que é super comum os donos dos coelhos aparecerem em consulta a referirem que mas uma coelhinha anda com os hábitos um bocadinho estranhos, ele ingere fezes à noite. Quer dizer, isso é super normal, porque nós estamos a falar de um animal que é uma presa e, portanto, eles fazem este hábito da secotrofia. Portanto, eles ingerem fezes para mais tarde voltarem a fazer uma segunda digestão. É típico porque são uma presa, ok? É normal, chama-se secotrofia e é normal. Relativamente à longevidade, é um animal que pode viver aqui entre os 8 e os 12 anos. A gestação tem a duração de 30 dias, sendo que cada gestação pode ser responsável por entre uma ninhada de 4 a 8 láparos, está bem? E relativamente ao comportamento, são animais extremamente sociais, muito silenciosos e são groomeres excessivos, mais até do que os gatos, ok? Portanto, são animais que passam grande parte do seu tempo a fazer grooming, portanto, a tratar do seu próprio pelo. Relativamente aqui à questão de juntar instalações, nós podemos juntar coelhos esterilizados ou então 2 fêmeas inteiras, portanto, idealmente não se juntam 2 machos inteiros porque a coisa vai dar para o torto, está bem? Portanto, para evitar, obviamente, risco de agressividade. É o ideal, está bem? Só para ter aqui um bocadinho de ideia, relativamente ao grooming excessivo que eu vos estava a contar, eles passam cerca de 16% do seu dia a tratar do pelo, portanto, é muito tempo. Está bem? Dúvidas? O Ricardo está aqui a dizer muito bem, eu não estava aqui com atenção, desculpem. Sim, Ruth, é pelos incisivos, exatamente. O Ricardo está aqui a perguntar. Muito importante, exatamente, as fezes noturnas, nós chamamos de secotrofos, também é o nome científico para isto. Exato. Exatamente, é isso, portanto o ideal é sempre castrar. Mauro, láparos são os coelhinhos bebês, também é o nome que se dá aqui às crias dos coelhos, são os láparos, está bem? Sim? Se tiverem mais dúvidas vão colocando, está bem? Que eu vou aqui fazendo aqui umas pausazinhas para ver. Ok, então, olhamos aqui para esta instalação. O que é que acham que pode estar errado
esta instalação tem mais do que uma coisa errada, ok? O que é que acham que pode estar aqui errado nesta instalação? Ok, o que é que acham? A Bruna diz, falta de água. Ok, sim, claro, obviamente. Falta... Se bem que eu não sei se não está aqui uma espécie de um bebedouro, mas talvez não. Aqui nesta... Oi? O rato não passa. Pronto, aqui assim do lado direito. Ok, o Ricardo diz, a manjedoura muito alta. A Inês, pouca areia para circular. Areia não é bem o substrato ideal para este animal, está bem, Inês? Normalmente, areia não é bem o substrato certo. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. A Ruth diz falta de espaço. O Ricardo diz pequena. Beatriz, demasiado pequena para 2 coelhos. Também, eventualmente. Não tem abrigos. É isso mesmo, Diniz, é verdade. A camada de cama parece pouca. Jaula pequena, pouca mobilidade, diz a Marisa. Falta de espaço, diz a Maria, sim. Área, ok. Não há abrigo, exatamente. A questão do abrigo que vocês estão a referir é das coisas mais importantes. Nós temos de ter noção que estamos a falar de animais que são presas na natureza e, portanto, são presas, eles são animais que são muito assustados e gostam de se poder esconder. Obviamente que à partida não vai haver um predador, mas é um animal que com qualquer barulho, qualquer questão que o possa assustar, gosta de ter um abrigo e deve ter, está bem? Portanto, essa parte é muito importante. Portanto, falta aqui esta questão do abrigo, ok? Portanto, obviamente que a instalação deve ter os esconderijos, o alimentador, está bem? Ou seja, a área da alimentação deve estar separada da área do descanso, ok? Portanto, a área da atividade separada da área do descanso. Deve ter um dispensador de feno e o feno deve estar sempre à disposição. Vocês já sabem que são animais que têm dentes de crescimento contínuo e, portanto, têm de estar constantemente a roer para fazerem o desgaste dentário, está bem? Tal e qual como os roedores, isto é equivalente aos roedores. E, portanto, têm de ter um dispensador de feno que tem de estar sempre à disposição, ok? Devem ter uma plataforma onde fazem a sua alimentação separada aqui do substrato, se for possível, e devem ter um bebedouro destes automáticos também, em que o coelho pode ele próprio puxar, né, digamos assim, e adquirir a sua água, que obviamente deve ser mudado todos os dias, está bem? Portanto, como estava a dizer, o espaço de descanso separado do espaço de atividade, e relativamente aqui à questão das dimensões, dependendo dos autores, as dimensões mínimas variam um bocadinho, ok? Portanto, não há assim bem um consenso. Idealmente, no mínimo, uma instalação deve permitir que o coelho possa colocar-se de pé, portanto, ele deve poder pôr-se de pé, isto é o ideal a nível da altura, de pé que permita estar de pé, como é óbvio, deve ser capaz de permitir dar 3 saltos para a frente, 3 em comprimento e meio em largura, pronto, é assim mais ou menos o mais consensual entre os vários autores, ok? Pronto, temos aqui um exemplo de outra instalação, que a meu ver também está mais ou menos ok, se bem que não tem assim uma área muito, muito grande, mas obviamente que isto depois também vai depender um bocadinho do estilo de vida deste animal, porque se este animal tiver todos os dias a oportunidade de sair da sua instalação e entrar em contacto com outros espaços, claro que a instalação também não vai ter problema de ser um bocadinho mais pequenina, como é óbvio. Como sabem, a água e aqui o feno deve estar sempre à disposição, também por causa do desgaste dentário. Eles necessitam de atividade física também, ok? Porque isto vai ajudar ao sistema gastrointestinal, urinário e vai prevenir também a obesidade. Eles necessitam de acesso à luz, está bem? Para quê que necessitam de acesso à luz? O que é que acham? Qual é que é a importância do acesso à luz? Ricardo, já respondo à dúvida. Não tem ninho. Cecília, tem aqui por baixo da zona da comida, está bem? Exatamente, por causa da questão da vitamina D. Exatamente, ok? Portanto, por causa da produção, é através do acesso à luz solar, não só, né? Raios ultravioleta, que eles vão produzir a vitamina D, tá bem? E vocês já sabem que hipovitaminoses D podem provocar osteodistrofias, portanto, fraquezas ósseas que podem levar a fraturas patológicas, neste caso, entre outras coisas. Portanto, obviamente que eles têm de estar sujeitos à luz todos os dias, tá bem? Obviamente não é a serem colocados ao sol, mas têm de ter acesso à luz. Desculpem. Pronto, no caso dos coelhos que são mantidos em ambiente exterior, devem ter acesso a uma área de sombra, obviamente, e devem estar protegidos do vento e do calor. Portanto, temos de ter este cuidado. São animais muito sensíveis. Podem estar, obviamente, soltos pela casa, sim, mas a casa tem de estar segura e protegida para este animal. Portanto, temos de ter uma casa rabbit-friendly, como se costuma dizer, porque há cabos que eles podem roer, eles são animais que roem tudo, e, portanto, obviamente que se está solto numa sala em que tem cabos elétricos à sua disposição, então não é o sítio ideal para ter aquele coelho solto, ok?
Portanto, como falámos há bocadinho, relativamente aqui às instalações, como eu vos disse, vai depender muito dos autores, mas de facto o que eles dizem é que o ideal é que o animal se possa colocar de pé, o que faz com que esta instalação seja mais correta que esta, porque nesta claramente o coelho não se consegue sequer dar um salto, está bem? Portanto, deve ter uma altura suficiente para que ele se possa colocar de pé. Regras básicas que se adequam a todos os animais que vamos falar hoje e uns outros quantos. Substituição da água diariamente, portanto a água tem de ser substituída todos os dias, ok? Devem ser removidos os resíduos alimentares todos os dias também, portanto o animal não comeu, é retirado, também não fica para amanhã. Porquê? Porque são fontes de micro-organismos, parasitas, etc. E para além disso também sujidades da instalação e maus cheiros. A instalação deve ser limpa pelo menos uma vez por semana, também, e devem ser lavados os comedores e os bebedouros. Esporadicamente, quando se fazem limpezas mais profundas, podemos até esterilizar mesmo o bebedouro, está bem? Ou seja, mesmo fervê-lo. Não é uma coisa que se tenha de fazer uma vez por semana, mas se calhar uma vez por mês, talvez seja aqui mais o ideal. Para a desinfecção das instalações, deve-se utilizar desinfetantes que eliminem bactérias, vírus e fungos, está bem? Que sejam próprios. Portanto, em qualquer loja, pet shop, lojas de artigos para animais, conseguem adquirir estes desinfetantes para instalações que não sejam danosos para o animal, está bem? Deve-se deixar atuar 10 a 15 minutos e deve-se remover, obviamente, a sujidade no final e o produto de limpeza. Idealmente deixa-se a respirar a instalação durante assim uma meia horita, por exemplo, e depois coloca-se o animal para a coisa ser o mais segura possível. Ok? Manutenção e substituição dos elementos de enriquecimento ambiental, super importante. Já sabem, não basta colocar um baloiço, depois não vamos estar a substituir aquele enriquecimento ambiental, porque depois pode ser uma fonte de perigo e não tem sentido, está bem? Cuidado com outros animais. Isto é uma coisa que não é assim tão pouco comum quanto isso. Esta questão aqui do gato com o coelho que vos pus aqui nesta imagem. Portanto, tenham sempre atenção que eles dão-se super bem, ok, mas realmente o gato vai ser sempre um predador e aquele coelho vai ser sempre uma presa e eles têm instintos porque são animais, está bem? Portanto, temos de ter cuidado. Depois, regra também básica, que é um bocadinho o by the book, embora muita gente não respeite, mas isto é o by the book, não se deve juntar na mesma instalação coelhos com porquinhos de Índia, está bem? E porquê? Porque a Bordetella bronquicéptica, que é uma bactéria, é patogénica em porquinhos da Índia, está bem? E, portanto, é uma coisa que se pode transmitir entre os dois animais, sendo que um tem de forma muito frequente, no caso dos coelhos. Se passar aqui para a questão dos porquinhos da Índia, a coisa pode complicar-se um bocadinho, eles podem mesmo ficar doentes. Portanto, por causa desta transmissão de bactérias, é que não se deve juntar estes dois animais. Ok? Dúvidas? Estava aqui a ver as dúvidas. O Ricardo há bocado tinha perguntado: comida e abrigos não deveria estar junto para eles poderem defecar naturalmente longe da comida e cama? Comida e abrigo não deveriam estar juntos. Pode eventualmente estar, ok? Agora, a zona de atividade, onde eles correm e fazem atividade, deve estar separada da zona de descanso. Isto é o que se sabe, está bem? Agora, a comida e a zona do abrigo podem de facto estar na mesma zona, não tem problema, está bem, Ricardo? A Carla pergunta: estas jaulas são para todos os tipos de coelho? Sim, adequam-se para todos os tipos de coelho, sim. Claro que, dependendo do tamanho do coelho, a jaula pode ter de ser um bocadinho maior ou não, mas sim. Ricardo pergunta: porquê que não se deve juntar coelhos e porquinhos de Índia? Foi o que eu acabei de responder, tem a ver com esta transmissão de bactérias, nomeadamente a Bordetella bronquicéptica. Está bem? Tem a ver com isso. Mais dúvidas? Beatriz pergunta: os coelhos também podem, ao invés de estarem em jaulas, estarem cercados onde possuem todas as necessidades necessárias? Sim, Beatriz, era aquilo que nós estávamos a falar há bocadinho de termos em regime de exterior. Agora tem de se ter cuidado com a questão das sombras, do vento, das temperaturas, porque na rua é muito mais complicado de controlar, está bem? Não pode estar exposto ao sol durante tanto tempo, sobretudo no verão, portanto tem de haver este cuidado. Mas sim, podem perfeitamente estar na rua, desde que tenham abrigos e todas as condições que nós falámos agora e cuidados extra, porque de facto estão sujeitos ao vento e ao frio e ao calor, está bem? Pronto, Inês, ainda bem, a Inês está a partilhar que tem a coelha em liberdade e que, agora, também há pessoas que têm muitas estas instalações assim pequeninas, mas depois que soltam-nos imenso tempo durante o dia e acho que é super tranquilo. Ou seja, a instalação acaba por ser muito usada apenas para descansar e para se alimentarem, portanto acho que é super tranquilo. Mafalda pergunta: já os ao ar livre não têm de dar oportunidade a ataques por aves de rapina? É sim, Mafalda, o ideal é ao ar livre também estarem cercadas por cima, porque sim, isso é algo que pode acontecer, está bem? Portanto, sim, idealmente é estarem também trancadas por cima, ou seja, vedadas. Fazerem buracos para a vedação, exatamente, Bruna, os coelhos podem fazer isso. Sem insetos transmitem mixomatose, diz o Diniz. Ok, não percebi muito bem agora aqui o contexto.
Pronto, ok, então vamos continuar. Passando aqui então para o nosso amigo porquinho da ilha. Então, estes animais aqui são pequenos roedores, são também noturnos, tal como os coelhos, mas têm uma longevidade muito mais pequenina, portanto duram entre 4 a 6 anos. A gestação é de cerca de 60 a 70 dias e normalmente produzem entre 2 a 6 crias. Está bem? Ao contrário dos lagomorfos que falámos até agora, os porquinhos da Índia não saltam nem escalam, está bem? Portanto, a instalação é muito mais, como é que eu ia dizer, muito mais na horizontal e não temos de ter tanto cuidado com a questão da abertura da gaiola. Portanto, é um animal que não vai tentar escapar, pelo menos por cima, está bem? Também é um animal muito sociável, pelo que é aconselhado ter 2, está bem? Agora, atenção, porque é um animal que tem um índice de prolificidade muito grande, ok? Portanto, é um animal que, se as pessoas começam por ter um macho e uma fêmea, nós devemos alertar atenção, porque eles reproduzem de forma muito rápida. E, portanto, num pescar de olhos, a população daquela instalação aumentou imenso, está bem? Uma curiosidade que as pessoas perguntam muito também, não é necessário dar banho, está bem? Nem a porquinhos de Índia, nem a coelhos. Mas podem, no entanto, ser escovados, sobretudo se tiverem o pelo um bocadinho mais longo, ok? Portanto, não é preciso tomar banho, nem se deve, está bem? Com água. Temos aqui então um exemplo de uma instalação, como podem ver é bastante semelhante àquelas que estivemos a ver agora, portanto são muito semelhantes. Agora, como eles não trepam, não há tanto esta questão de ter a preocupação de serem à altura, porque eles não têm essa questão de se porem de pé, nem têm esses comportamentos comparativamente aos coelhos. Mais ou menos 1 metro de comprimento, isto é assim o by the book, mas mais uma vez, se ele puder sair da sua instalação diariamente e conviver cá fora com mais espaço, com pessoas ou com outro animal, ou o que for, claro que tem a ganhar com isso, está bem? É enriquecimento. Dúvidas? Se não milhafra, diz o Ricardo. Sim, tenham atenção a isso, está bem? Portanto, atenção com essa questão no exterior. Agora, passando para um animal que eu gosto bastante, particularmente muito, a senhora chinchila. E as chinchilas são então pequenos roedores que têm também hábitos de vida noturnos, são extremamente sensíveis ao calor, ok? E isto tem tudo a ver com a sua pelagem. A chinchila tem uma pelagem muito específica, o que é interessante porque são animais que nunca podem ser parasitados a nível do pelo, portanto, tudo o que é pulgas e essas coisas esqueçam porque não vive neste pelo que é tão denso. É um pelo que por causa da sua densidade, da sua espessura, não permite a este animal transpirar e, portanto, isso faz com que este animal seja extremamente sensível ao calor. Ok? Portanto, é um animal que, se os coelhos já têm alguma sensibilidade à questão da temperatura, chinchilas então é muito mais evidente. Eles podem alterar os seus hábitos ligeiramente consoante as condições envolventes. Isto é, obviamente que é um animal noturno, mas se o ser humano não é noturno, é um animal que se pode adaptar um bocadinho à nossa rotina, está bem? Agora, nós também devemos tentar respeitar o que é o instinto daquele animal, ok? Portanto, são resistentes ao frio, mas realmente são muito sensíveis ao calor, têm uma longevidade de cerca de 10 a 15 anos, a gestação é de cerca de 111 dias e normalmente têm aqui à volta de 2 crias. Elas podem fazer entre 2 a 3 partos no ano, sendo que o ideal é os 2, não é? A nível de máximo. E são animais muito acrobatas, está bem? Portanto, faz com que requeiram muito espaço, sobretudo em altura. Portanto, ao contrário do porquinho de Índia, a chinchila gosta muito de saltar e trepar e subir e escalar e, portanto, é necessário espaço em altura e é necessário cuidado também. Temos aqui um exemplo de uma instalação. Estima-se que uma altura de 80 cm seja adequada, com um comprimento de 70 e uma profundidade de 40. Portanto, 80 por 70 por 40. A instalação deve ser grande em altura, ok? Mais importante a altura do que o comprimento. Portanto, ela pode não ser muito larga e não há problema. O mais importante é mesmo a altura. Deve conter, obviamente, a questão do bebedouro automático, o comedor, um esconderijo também, porque mais uma vez é um animal que é uma presa. Esconderijo, área de descanso, área de exercício e, por último, o dispensador de feno, obviamente, porque é dentes de crescimento contínuo. Ok? A Carla está a perguntar, se um cliente pedir para dar banho a um deles, deve estar na mesma? Não, Carla. Está bem? Não é o ideal. Ok? Há várias formas, entre toalhitas, shampoo seco, agora não é necessário. Claro que, obviamente, se o animal sujou imenso, bem, tem de ser, não é? Faz-se grooming a coelhos. Agora, não é o ideal. Para já as pessoas em casa muitas das vezes não sabem fazer. E depois mesmo a nível de banhos e de esquias também não há assim tantas pessoas a saberem fazer. Ok? Eu sei que, por exemplo, a Exoclínica aqui em Lisboa faz grooming de coelhos, mas não são assim muitos os sítios que fazem. Portanto, pode ser dado sim, mas não é algo que é feito como rotina. Era isto que eu vos queria dizer. Ok? E idealmente, se não dão, está tudo bem. Está bem? O melhor é não dar. É isto que eu vos queria dizer. Ok? Agora, é claro que vai depender. Se vocês têm um coelho angorá que está na rua,
com aquele pelo branco comprido, claro que obviamente vai ser uma necessidade provavelmente ter de lavar aquele pelo, porque está sujeito a outro tipo de coisas. Ok? Interessante aqui acerca das chinchilas. Elas tomam banho de areia, ok? Para assegurar um pelo saudável e higiênico, bem como estar livre de gordura e umidade. Portanto, deve ser fornecido na instalação deste animal uma caixinha, portanto, um recipiente com esta areia. É uma areia muito específica, de grânulo muito fino, que pode ser adquirida em qualquer loja de artigos para animais. E elas devem ser fornecidas de modo a permitir cerca de 2 a 3 banhos por semana. Portanto, não tem de ficar sempre, até porque muitas vezes o animal vai brincar ou vai até mesmo conspurcar aquela areia. Portanto, pode ser algo que vocês colocam esporadicamente na instalação e não está sempre ao dispor e está tudo certo. Ok? Depois, aqui o nosso amigo hamster. São também roedores, são também noturnos. Dependendo do hamster, as necessidades poderão ser diferentes. Um hamster russo ou um Roborovski é considerado um hamster anão, necessita obviamente de menos espaço do que o hamster sírio, que é o maior hamster, a maior espécie de hamster. Ok? Tanto o sírio como o chinês são mais solitários e não devem ser mantidos em grupos. Os outros podem ser mantidos se forem do mesmo sexo. Ok? As fêmeas normalmente entram no cio a cada 4 ou 7 dias durante um dia inteiro. Portanto, dentro de 4 a 7 dias elas voltam a entrar no cio e o cio dura o dia inteiro. O que é que faz com que esta espécie seja? É uma espécie que tem um índice de prolificidade gigantesco, ok? Portanto, é um animal que se consegue reproduzir a uma velocidade muito, muito grande e, portanto, tem uma grande prolificidade e isso é algo que deve ser alertado aos donos. Portanto, imaginem que vocês trabalham numa pet shop ou que trabalham numa clínica veterinária com apoio a animais exóticos e a pessoa está a querer adquirir um hamster, algo que vocês devem alertar porque realmente é um animal com uma prolificidade muito grande. Está bem? Ok, o Ricardo está aqui a perguntar: é bom o chão daquela chinchila ser ingrato, não aleija as patas a longo prazo? É assim, Ricardo, sim, mas a verdade é que elas não passam assim tanto tempo na parte do substrato, ou seja, só voltar aqui atrás. Portanto, elas não passam assim tanto tempo aqui em baixo. Portanto, não é o solo ideal, não é. Agora, veridicamente, elas não vêm assim tanto tempo aqui em baixo. Portanto, a maior parte das instalações tem este fundo e não tem assim tanto problema porque elas normalmente estão aqui apenas se deslocam cá em baixo para se alimentarem, ok? Claro que o ideal é, esta instalação, por exemplo, é muito pobre, não é? Não tem enriquecimento nenhum. Elas gostam de ter coisas penduradas, esconderijos, etc. E aí é onde elas passam mais tempo, poleiros. Portanto, tendo em conta que elas só vêm mesmo cá abaixo para se alimentarem, à partida não há assim tanto problema, está bem? Mas não é o ideal e sobretudo em porquinhos da Índia também que fazem muitas pododermatites por causa do substrato, por ser muito abrasivo. Portanto, sim, se virem que, por exemplo, a instalação é uma zona onde elas passam muito tempo, este substrato é muito mais ideal, portanto, aparas, normalmente são as aparas, pode ser feno também, não tem problema, está bem? Claro que é o ideal. Para todos os animais que estamos a falar hoje, roedores ou lagomorfos, é o substrato ideal, está bem? Pronto, em relação aqui a este animal, como são noturnos, obviamente, as gaiolas, isto também se aplica aos restantes animais que tive-vos a dizer, mas acho que me esqueci de dizer. Portanto, sendo noturnos, claro que devemos ter algum cuidado onde é que vamos colocar esta instalação na nossa casa. Portanto, não vamos estar a colocar numa zona da nossa casa em que há muito movimento e muito barulho. Portanto, se tem uma zona onde estão crianças constantemente a passar, onde brincam, onde passam o dia inteiro, se calhar não é o sítio ideal para colocar uma instalação, porque vai estar sujeita à luz e a muito barulho todo o dia. E é um animal noturno, está bem? Portanto, ter este cuidado, tentar escolher uma zona da casa um bocadinho mais sossegada, mais pacífica, mais escondida. Normalmente são instalações com um metro quadrado, tipicamente, está bem? Portanto, temos aqui um bom exemplar, com muito enriquecimento ambiental, são animais que gostam muito, portanto, as rodas, as rampas, os buracos, os túneis, eles gostam muito destas coisas. É exercício também e, de forma geral, são muito apreciadas aqui pelos roedores. Substrato, como podem ver aqui, raspas de madeira ou areia, também pode ser eventualmente areia, embora eu prefira aqui a questão das raspas de madeira, está bem? Portanto, houve há bocado alguém que falou da areia, eles até gostam. Aqui os hamsters resultam um bocadinho melhor, nos outros não gosto tanto, está bem? Mas também é uma opção, ok? Agora, obviamente que a maior parte das pessoas tem sempre uma instalação demasiado pequena, isto é o geral, portanto, é rara a vez em que uma pessoa tem uma instalação de um tamanho que nós olhamos e pensamos, sim, isto é o tamanho certo para este animal, ele pode viver uma vida completamente saudável e tranquila, livre de stress e de aborrecimento dentro desta instalação. É raro. E, portanto, se isso não acontece, a minha questão é de que forma é que nós podemos combater este stress, aborrecimento, comportamentos estereotipados
associado a um animal que está constantemente trancado, não é? Numa jaula. O que é que vocês acham? Ok. O Ricardo está a dizer, sim, isso para hamsters resulta super bem, não é? Os pellets, Diniz, boa, sim, não referi os pellets e é também uma boa opção. Mafalda há bocado perguntou, os rolinhos de papel reciclado são uma boa opção para substrato? Rolinhos de papel reciclado? Sim, eu acho que são, isso é tipo os pellets, não é? Acho que é a mesma coisa. Ok, enriquecimento ambiental, diz a Gabriela, e muito bem, exatamente. Diniz, brinquedos ou coisas para roer, lá está, enriquecimento ambiental, neste caso alimentar, túneis, abrigos, atividades diferentes, objetos para roer, material diferente de Ricardo, não sei que palavra é essa. Enriquecimento ambiente que eles vivem, para poderem escolher, Ricardo, ok. Ninho, sim, material diferente de ninho. Sim, isso aí no enriquecimento não é tão relevante, porque eles querem mesmo estar ocupados. Ok, então primeiro vamos ao básico. Se eles são animais de crescimento dentário contínuo, eles estão sempre a roer. E se eles estão sempre a roer, eles estão ocupados enquanto estão a roer. Portanto, quando nós damos feno, isso também é enriquecimento ambiental, ok? Portanto, primeira coisa é feno à disposição, ok? E nós aqui podemos inventar várias coisas, podemos ser originais, podemos colocar assim de formas um bocadinho mais complicadas para eles obterem. Posso-vos dizer que eles passam a maior parte do dia de volta disto e faz bem à parte da saúde gastrointestinal, mas também dos dentes e também na parte do enriquecimento ambiental, ok? Portanto, ponto número 1, feno à descrição. Depois, o enriquecimento ambiental que vocês disseram muito bem, atenção que são coisas que devem sofrer manutenção, está bem? Isto é uma coisa que não pode estar assim 1 ano, 2 anos sem ser revisto, ok? E depois, nenhum de vocês referiu, mas também é muito importante deixar sair para explorar e socializar, ok? Entrar em contacto com as pessoas. São animais sociais, são animais que se dão bem com o ser humano e, portanto, devem sair, devem socializar com cuidado. Essa questão dos cães e dos gatos às vezes corre mal, está bem? E, portanto, deve-se ter cuidado. Portanto, eles podem entrar em contacto com o cão e com o gato, sim, mas com vigia, está bem? Não é um animal para ficar solto, na minha opinião, o dia todo com um animal que é considerado um predador. Ok? Dúvidas aqui sobre lagomorfos e roedores? Ricardo, sim, é assim, tanto que eu não vos estou a falar hoje aqui de todos os roedores e lagomorfos, roedores que se têm como animal de estimação, porque há uns que são muito mais complicados e os esquilos, de forma geral, são animais um bocadinho mais complicados de socializar, obviamente. Mas isto depois também varia, há chinchilas que são super complicadas de socializar. Portanto, isso é um bocadinho dependente. Está bem? Cá nas instalações, pronto, ainda está a partilhar que tem uma que realmente é muito ativa. Boa. Ok, passando aqui para um animal que cada vez mais também é tido como animal de estimação, que é aqui o senhor furão, está bem? Então, para quem não sabe, a título de curiosidade, o furão foi trazido aqui para Portugal muito com o intuito de ser utilizado na caça, está bem? Portanto, o furão era muito utilizado para... Basicamente enfiava-se nos buracos das pedras, etc. Sinalizava o animal que iria ser caçado, afugentava cá para fora e cá fora estava o caçador então à espera para caçar. Hoje em dia é proibido, ok? Embora eles tenham sido mantidos em cativeiro com o intuito de serem utilizados para caça durante muitos anos, hoje em dia o furão já é proibido ser utilizado para caça em Portugal. E portanto é muito utilizado entre aspas, como animal de estimação. Agora, são animais com olfato muito apurado e são muito curiosos, portanto cuidado com a questão da exploração da casa, há sempre o risco de choque elétrico, fugas, ingestão de corpos estranhos, são muito comuns em furões, quedas de varandas. Eu já tive um que, por exemplo, que foi uma queda de uma varanda e obviamente que não se safou, portanto é muito comum, porque eles veem aqueles buraquinhos aqueles coisinhos que drenam as águas cá para baixo, enfiam-se e caem, não é? Portanto é preciso ter muito cuidado no espaço que vocês estão a facultar a este animal. São animais que brincam muito, mas que podem tendencialmente ser agressivos. Portanto, cuidado com a questão de fornecer leite até demasiado tarde, ou às vezes demasiado... a questão da parte dos laticínios até demasiado tarde, eu acho que pode estar associada à questão da agressividade. São animais que podem ser agressivos, se tiverem 2 machos, eles podem tornar-se agressivos, portanto, sim, devem ser esterilizados e devem ser, obviamente, educados, portanto, e sensibilizados para não desenvolverem comportamentos de agressividade. Geralmente criam relações muito boas com os seres humanos. E se perguntarem, posso juntar um furão com um coelho, por exemplo, eu não aconselho, está bem? Os furões são naturalmente predadores, portanto não devem ser colocados juntamente com roedores, que são presas.
São mais ativos ao amanhecer e ao entardecer, tal como os coelhos. Duram entre 5 a 10 anos. Têm uma gestação de cerca de 40 dias, sendo que produzem-se entre 5 a 8 crias e são muito sociais e muito curiosos. Demasiado curiosos, até diria. Ok? Dúvidas aqui sobre este animal? Exatamente, Dinis, são carnívoros estritos. O furão é carnívoro estrito, tá bem? Eles têm uma dieta muito semelhante à dos nossos gatos durante muito tempo, quando não havia rações específicas para este animal. Isto foi uma coisa que foi há relativamente pouco tempo. As pessoas alimentavam estes animais com ração de gato, ok? Sim, exatamente, é isso mesmo. Instalação muito semelhante à das chinchilas e posso-vos dizer que não há assim grandes diferenças. Portanto, normalmente elas vendem-se para estes dois animais. Devem ser grandes em altura, à volta aqui de 1,40m, por exemplo, de altura. Está tudo certo. Como é um animal muito curioso, a sua instalação deve conter rampas, escadas, plataformas, tubos de plástico, etc., que estimulem aqui a exploração deste animal. É um animal que cada vez mais as pessoas levam à rua e é giríssimo porque vão tal e qual como os cães e podem-se dar bastante bem, mas obviamente com cuidado. Atenção que, eu gosto de referir isso nesta parte, é um animal que microchip obrigatório e atenção que, não sei se vocês sabem, mas aproveito para alertar, lembram-se daquela lei que foi agora atrasada por causa da questão do Covid, da obrigatoriedade de microchip, isto foi ontem, portanto, a partir do dia de ontem, microchips em cães e gatos e furões são obrigatórios em todos os animais, está bem? Portanto, não sei se têm estado com atenção a isso, mas foi a partir de ontem. Isto sente-se muito e está-se a refletir muito nas clínicas veterinárias porque as pessoas estão a correr para colocarem os microchips que ainda não colocaram até agora, porque agora sim é obrigatório. Ok? Mas informem-se, vão ver mesmo ao site da SIAC e leiam um bocadinho sobre isto. Portanto, é um animal que deve estar desparasitado, vacinado, com microchip, ter tudo direitinho, até porque se vai à rua e entra em contacto com outros animais eventualmente, deve-se ter esse cuidado. Está bem? Ok, dúvidas sobre o furão, não há? Senão vamos passar aqui. É verdade que não se deve juntar cães e furões. Pergunta a Inês. Assim, não é muito ideal, está bem? Mas sendo com cuidado. O Ricardo está a contar. Os meus foram criados ao ar livre. Fiz um espaço grande à prova de fugas com plantas, terras e plataformas. Resultado, sem estereotipias, uma longevidade longa. Uma fêmea... Uau, Ricardo, isso é incrível. Uma fêmea com quase 10 anos. O furão nem sempre dura tanto tempo. Isso é muito bom. É porque ele também tinha muito espaço e vivia provavelmente feliz ali com o seu espacinho todo. Ok, passando agora aqui para a parte das aves. Eu coloquei aqui esta imagem só para vos dizer que é proibida a importação destas aves. E agora pensem, se foi proibida a importação destas aves em Portugal, isto fez com que aumentasse a sua criação. Portanto, cada vez mais há pessoas interessadas em fazer a criação destas aves, normalmente são estes grandes psitacídeos. E porquê? Porque são aves que são caras, né? São aves que às vezes podem custar aqui 10, 1.000, 2.000 euros, portanto, são aves que podem ser vendidas por preços bastante altos. E isso faz com que as pessoas cada vez mais tenham interesse na venda, portanto, cada vez há mais criadores. Aumentando o número de criadores, também aumenta o número de criadores que não o fazem em condições tão ideais como nós gostaríamos. Portanto, há protocolos e há coisas que devem ser cumpridas e nós devemos estar com atenção a estas questões. Os criadores devem estar registados no ICNF, devem possuir todas as documentações legais e estas aves, estes grandes psitacídeos, devem estar identificadas com anilha fechada, ok? Portanto, isto é algo que vocês devem reparar quando recebem um psitacídeo destes na clínica. Questão, qual é que é a instalação ideal para um papagaio cinzento, por exemplo? Estamos a falar de um grande psitacídeo, não é? Qual é que deve ser a instalação ideal para este animal? O que é que vocês acham? Muito espaço, não é? Eu acho que à partida quase todos vocês vão responder, há muito espaço. Mas o que é muito espaço? O que é muito espaço? O Diniz diz, e muito bem, aves todas a necessitarem de sítios, sim. Em Sintra, uns quantos criadores? Ricardo, há muitos criadores em Lisboa, sim. Ok, grande, principalmente em altura, 1,5 m por 1,5 m, Diniz. Pois, é assim, eventualmente sim, mas eu honestamente acho que é pouco. Não vou mentir. Exatamente, Bruna, concordo perfeitamente. Mas pronto, sem querer ser... Obviamente, sem querer estar a criticar, porque sei que há e sei que há pessoas que se esforçam imenso para os terem boas condições em casa. Estamos a falar de animais que vivem, são psitacídeos, ok? Habitam zonas com climas muito distintos ao nosso, portanto, climas com muita umidade, cerca de 60%. Em Portugal não existe essa umidade. Tudo bem que em Sintra até se calhar é um sítio que vai um bocadinho de encontro a esse tipo de países, ok? Portanto, até foi interessante o Ricardo estar a comentar que em Sintra há muitos criadores. Mas mesmo assim, em Portugal nós não temos esse tipo de clima, não temos nem o calor nem a umidade.
São animais que vivem entre 50 a 60 anos e que voam quilómetros e quilómetros ao longo da sua vida e podem inclusivamente mudar de sítio onde vivem. E portanto, a meu ver, uma instalação adequada para um animal destes é algo assim deste género e mesmo assim, provavelmente está só próxima daquilo que seria ótimo. Portanto, acho que qualquer pessoa, é rara a pessoa que consegue ter uma instalação destas em casa e portanto, sou-vos sincera que na minha opinião, acho que a maior parte destes animais nunca tem uma instalação mesmo correta quando vivem em cativeiro, ok? Mas pronto, isso é assim um bocadinho uma questão de opinião, é permitido e portanto não está errado, só que a verdade é que é um psitacídio grande, é um animal que vive muito tempo, é um animal que precisa de muito espaço, vale o que vale. Também vos posso dizer que a maior parte das pessoas que já têm estes psitacídeos assim como animal de estimação há muito tempo, é um animal que já não se adaptaria a outro meio, portanto eu também não sou a favor de que sejam retirados aos donos porque já não tem espaço, porque realmente é um animal que se calhar já vive há 30 anos, isto via-se muito em restaurantes, não é? Aqueles papagaios. Havia um aqui em Lisboa que até saiu numa notícia que vivia à entrada de um cabeleireiro e, portanto, queriam tirar a esse cabeleireiro o papagaio. Conseguem ver e ouvir bem? Ok, se não, acho que sim. Estava aqui a aparecer um erro e eu estava aqui com receio que não tivesse aqui alguma coisa a funcionar. Pronto, então. Continuando. Desculpem. Ok, então. Relativamente aqui aos psittaciformes um bocadinho de dimensões um bocadinho menores, os periquitos são psittaciformes diurnos, têm uma longevidade de 7 a 15 anos e, portanto, tal como os canários, portanto, são animais que são tidos aqui muito como animais de estimação. Atenção que os canários não fazem parte do mesmo grupo. Portanto, são animais que podem inclusivamente viver aqui até aos 15 anos se forem bem tratadas e devidamente cuidadas e alimentadas. São extremamente sociais. As fêmeas colocam entre 4 a 6 ovos e o período de incubação é de cerca aqui dos 18 dias. Muito sociais, portanto, o aconselhável é ter pelo menos 2, está bem? Exclusão à regra, os machos convivem bastante bem entre si, as fêmeas não tanto. Isto é uma coisa que não é muito comum na maior parte dos animais, portanto, se os vossos clientes vos perguntarem estas questões, vocês aconselham que realmente periquitos podem conviver melhor se forem 2 machos. As fêmeas não têm tendência a conviver tão bem. Está bem? Porque, sei lá, não é? É o que é. É mesmo assim. Agora, claro que há exclusões à regra. Se forem 2 irmãs ou algo assim, a coisa pode correr um bocadinho melhor do que o normal. É isso mesmo, Ricardo. A nível de temperamento não são muito fáceis. Incubação é o tempo, Bruna, incubação é o tempo que o ovo demora a desenvolver-se. Está bem? Portanto, é o tempo de desenvolvimento do ovo. Está bem? Até para lidar à mão, sim, é verdade. Caturras. As caturras são aqui uma espécie de psittaciforme muito interessante. São diurnos, vivem também aqui entre os 10 e os 15 anos. As fêmeas colocam 4 a 6 ovos e o período de incubação é aos 18 dias. Elas são engraçadas porque movem aqui a crista consoante o seu estado emocional. Portanto, quando vem assim a crista para baixo, significa que ela está apreensiva. E isto é importante quando recebemos este animal em clínica. Portanto, muitas das vezes não somos nós que devemos tirar este animal da sua jaula transportadora, mas sim o dono, porque a maior parte delas vem apreensiva por causa de todos os cheiros que temos na clínica, etc. É um animal que vem assustado e está pronto, obviamente, para se defender. E, portanto, se vemos uma caturra assim com a crista inclinada para trás, obviamente devemos esperar um bocadinho e pedir ao tutor deste animal para ser ele a remover o animal e começar a sua abordagem. Canários não são psittacídeos, mas sim passeriformes. Sabem porquê? Por causa da questão aqui dos dedos. 3 dedos para a frente, 1 dedo para trás. 2 para a frente, 2 para trás, no caso dos psittaciformes. Duram entre 10 a 15 anos também. As fêmeas colocam entre 3 a 5 ovos. Incubação é de 15 dias, um bocadinho mais pequenino. São também muito sociais e é aconselhável, mais uma vez, serem mantidos ao par. Instalação. Aquela regra gira que se aplica a quase tudo é que a instalação deve ter a maior dimensão possível. Pronto, isto aplica-se a tudo. Deve ter, obviamente, comedouros, como vimos aqui, bebedouros automáticos, enriquecimento com poleiros. São aves que gostam muito de estar em poleiros. Mas, no entanto, há uma coisa que falta aqui. O que é que é? Digam lá. Não dá para ver o substrato, mas eu deduzo que ele esteja aqui mais em baixo e que tenha, está bem? Apesar de não aparecer aqui. Portanto, o que é que falta nesta instalação destes 2 canários? O que é que acham? Ou seja, olhando aqui para esta instalação, assim, de forma geral, o Ricardo dizia muito bem, banho. Portanto, são aves que gostam de tomar banho com água, está bem? Portanto, falta um recipiente para banho. Para além disso, osso de choco também, Ricardo, sim. Não tem de ser osso de choco mesmo, mas sim.
enriquecimento com cálcio, poderia estar ali, por exemplo, o pó de cálcio naquela comida, mas sim, o osso de choco é sempre bom. Portanto, uma banheira com água, mas há outra coisa que falta, muito importante. O que é que acham? O que é que pode ser que falta aqui? Não é banheira com água, é mais peleiros, ok? Mas não é isso. Ninho. Sim, uma falda. Assim, não tem de ter sempre ninho, até porque se nós não tivermos uma fêmea não precisamos do ninho. Mas sim, pode ser o ninho. Mas não era isso que eu queria saber, mesmo assim. O que é? Ninguém sabe. Uma coisa muito importante em aves. Esta é a pista. Extremamente importante em aves. Enriquecimento ambiental. Sim, Adriana, também é importante, mas enriquecimento ambiental, aquele poleiro pode ser considerado enriquecimento ambiental. Mauro, ok, espelho também é enriquecimento ambiental, ok, mas não é isso. Ruth, exatamente, é a areia, está bem? É isso mesmo, a areia. E não estou a falar de areia como substrato, estou a falar de areia por causa da digestão, ok? Porquê que é necessário fornecer areia às aves? Porquê? Elas devem ter sempre areia, sempre à disposição. Então, como sabem, as aves não têm dentes, está bem? Uma das particularidades do seu sistema digestivo é o facto de não terem dentes e o facto de terem uma coisa que se chama moela. O que é que faz a moela? A moela auxilia na digestão e vai vai triturar os alimentos com a ajuda da sua musculatura. Portanto, como podem ver aqui, é um órgão com uma musculatura bastante espessa, bastante desenvolvida. E é com base na sua musculatura e nos gastrólitos, que são as pedras que elas ingerem, que vão começar a fazer a digestão, está bem? Agora, estes gastrólitos que vocês veem aqui vêm da alimentação e é por isso que as aves ingerem pedras, está bem? Os pombos também ingerem e muitas outras aves. Portanto, se querem ter um canário numa instalação que tenha uma alimentação saudável, têm de lhe fornecer pedras, que é aquilo que se chama de grite. Portanto, vocês quando vão a uma pet shop, normalmente o que eles chamam a isto são pedras assim pequeninas, com algumas um bocadinho pontiagudas para auxiliar na digestão, é aquilo que chamam de grite, está bem? Isto é uma particularidade nas aves, ok? O espelho, como vocês falaram, sim, é uma coisa que elas gostam muito também, ajuda a socializar um bocadinho, que o enriquecimento ambiental, portanto isto aqui já vai ter um bocadinho a ver com a criatividade dos donos, não é? Sobretudo em psitacídeos é ainda mais importante porque são aves extremamente inteligentes e curiosas e portanto é muito importante dar-lhes este... E não sei se vocês têm noção, mas os psitacídeos são animais que sofrem muito stress e começam a tirar as suas próprias penas e muitas vezes está associado a falta de enriquecimento, falta de socializar. E portanto, balões, escadas, objetos para trepar, pelouros, espelhos, frutas não descascadas para ser mais desafiante o descascar e o alimentarem-se, etc. As aves fazem mudas das penas, ok? É uma coisa gradual, mas devem ficar com regiões, não devem ficar, desculpem, com regiões sem penas. Portanto, nós não olhamos para uma ave que está completamente penada e pensamos, está a fazer a muda. Não, isso não acontece. Portanto, é uma coisa gradual. Se a ave estar sem penas é porque há um problema e provavelmente é psittacismo, está bem? Portanto, provavelmente estão a tirar as suas próprias penas por stress. Isso deve-se investigar. Pode ser uma doença, está bem? Normalmente a muda nasce na altura da reprodução, mas lá está, eles não ficam com zonas sem penas. Portanto, isso é sempre estranho. Ok? Antes de passar aqui para os répteis, dúvidas? Ok, a Inês está a dizer que o canário dela adora a questão do espelho e canta e faz peito. Portanto, é como se estivesse a competir com outro macho, não é? Desculpa. Pronto, Inês, a questão é, no caso dele, se calhar estava estressado. Portanto, cada animal é um animal, não é? Ele se calhar estava com aquela sensação que tinha mais um macho para competir e então não estava a ser bom no caso dele. E se ele começou a tirar as próprias penas é porque realmente estava a começar a ficar estressado. Ok. Desculpem. Passando aqui então para a questão dos répteis. O que é que acham então do aquário de uma iguana? Digam-me lá. Portanto, qual é que acham que deve ser assim? O que é que acham assim que deve ser uma instalação de uma iguana? Atenção que uma iguana adulta pode atingir 2 metros de comprimento. 2 metros. Ok? O que é que acham aqui relativamente ao tamanho de uma instalação deste animal? Mais uma vez, a vossa resposta vai ser igual à minha, não é? Muito grande, bem grande, um terrário muito grande. A questão é, a maior parte das pessoas tem espaço em casa para fazer um aquário um terrário deste tamanho? Não. Não é? A verdade é esta. E, portanto, mais uma vez é um animal que, na minha opinião, na maior parte dos casos, não tem uma instalação adequada para o animal que é. Portanto, é um animal que muitas das vezes na minha opinião, acho que tem, na minha opinião não, porque acho que isto é geral, tem uma instalação demasiado pequena, ok?
Portanto, é um animal que tem origem nos Estados Unidos da América, são répteis diurnos, ao contrário da maior parte dos animais que falámos hoje, estes aqui são diurnos, duram entre 15 a 20 anos, portanto têm uma longevidade considerável e são ovíparos, sendo que a sua postura pode ser de 10 a 30 ovos. É raro as pessoas terem criações em casa, mas criadores mais experientes. Portanto, temos aqui uma instalação que eu acho que pode ser considerada que é bem boa, não é? De forma geral, é difícil encontrar à venda, obviamente, um terrário deste tamanho, que seja adequado, já que deve ter dimensões bastante grandes, o que é incomportável para a maior parte das pessoas e para o espaço que tem em casa e também para as pet shops. A maior parte das pet shops não tem espaço para ter este tipo de instalação. São répteis que passam a maior parte do tempo em ramos e, portanto, é importante que o terrário tenha espaço suficiente para permitir a existência destes elementos. Portanto, como veem aqui, este elemento aqui, eles adoram e passam grande parte do seu tempo aqui. Se tiver aqui uma lâmpada UV, então, bem, é o mel para eles, como se costuma dizer. Portanto, gostam muito. Está bem? Não se recomenda juntar várias iguanas numa instalação, portanto, o ideal, nem sequer misturá-las com outros répteis. Portanto, sim, é um animal solitário, ok? O aquário deve ser alto e semelhante ao clima tropical, com umidade de 60% a 80% e uma temperatura entre os 27 e os 36 graus. Precisam de espaço, precisam de troncos, precisam de galhos para trepar e descansar, precisam de esconderijos, comedouro, água, portanto, o básico, e a lâmpada aqui da radiação UV, está bem? Portanto, não é um animal que eu acho que seja assim o melhor réptil para se ter em casa, na minha opinião. Está bem? Mas falei porque realmente há muitas pessoas que têm. Ok, agora sim, um que está a ficar cada vez mais popular e que eu acho que é um animal muito mais fácil e prático e melhor para o próprio animal ter como animal de estimação é o dragão barbudo. São animais que têm origem na Austrália, são répteis diurnos também, duram entre 7 a 12 anos e têm uma reprodução ovípara, sendo que têm posturas de 15 a 25 ovos. Instalação. O dragão barbudo pode atingir os 50 cm em adulto, pelo que o aquário deve ser grande, por forma a que se possa movimentar com comodidade e criar uma boa graduação de temperatura. O mínimo aquário deve ter 200 litros, idealmente maior do que isto, mas normalmente o mínimo que dizem os autores é os 200 litros. O terrário deve ter aqui uma tampa forte, porquê? Porque eles são muito bons em fugas, ok? Portanto, atenção aqui a esta parte. As pessoas às vezes esquecem-se deste reforço, depois chega ao terrário e o dragão barbudo não está lá, ok? Substrato deve ser de areia grossa, este aqui é de areia, cascalho para aquários, entre outros. Uma camada alta de areia permite, obviamente, eles cavarem, colocarem os ovos, se for o caso, colocar ramos para escalar e pedras para apanharem luz, portanto, permite colocar várias coisas entre enriquecimento e eles gostam também de escavar para poderem criar gradientes de temperatura. Ou seja, estão a apanhar luz de um lado e depois cavam um bocadinho de areia para ficarem mais frescos, pronto. 2 machos não podem estar juntos, as fêmeas podem, mas em grupos pequenos. Portanto, idealmente, 2 fêmeas ou então apenas um, está bem? Portanto, dragão barbudo é um animal que pode viver apenas um super bem, está bem? Tal como as iguanas. Se bem que nas iguanas é mesmo contraindicado, aqui pode-se ter, mas tendo 2 fêmeas. Ok? Agora, gostava de vos perguntar, existem 4 funções principais de um bom substrato. Quais é que são? Assim, a nível de materiais, eles podem ser de areia, lascas de madeira faia, casca de coco, entre outros materiais. Há, assim, vários exemplos. Agora, quais é que são as funções de um bom substrato? O que é que acham? Aqui uma dúvida da Bruna que não tinha visto. A Bruna pergunta, nos ambientes que têm bombas para circulação de ar, são todos fechados? Bruna, normalmente o objetivo é que haja comunicação de ar da instalação para o meio ambiente, está bem? Agora vai depender muito, eu acredito que se calhar em terrários mesmo de desuso, em que a coisa está toda ali um bocadinho mais confinada em espaços fechados, a maior parte deve haver esses sistemas para circulação de ar, agora nas nossas casas não justifica. Tenho um dragão, diz a Ruth, o substrato levanta muitas dúvidas. Sempre fui aconselhada a não colocar nada de areia por causa da questão da impactação. Sim, por isso é que eu falei há bocado da questão da areia grossa. Ok? Mas sim, o papel se calhar pode ser o ideal. Depois vai depender um bocadinho do comportamento do dragão. O João pergunta, deixar a água à disposição pode ser prejudicial por criar umidade no terrário? É sim, a água pode estar à disposição e pode não provocar a umidade no terrário, está bem? E deve ser mantida a umidade. Ou seja, deve haver umidade no terrário, está bem? Não em grande... Não de forma muito abusiva, mas deve haver, sim. Está bem? Então, objetivos do substrato, que eram as perguntas que eu vos tinha feito. Portanto, primeiro, reter a umidade, ou manter a umidade. Então, retém ou mantém? São coisas diferentes.
Ok, sim, Ricardo, podem servir eventualmente a fazer o ninho. Ok, eu acho que essa por acaso não coloquei. Então, primeiro é a absorção da umidade, não é? Umidade e odores. Portanto, primeiro a absorção da umidade, certo? Mais. Para além desta. Portanto, já temos a questão da absorção da umidade, mais. Não sabem? Ok, o Ricardo também diz fazer o ninho, vamos aceitar essa. Alimentação, Mauro, não. O substrato não serve para alimentação, está bem? Não. Essa não. Regulação térmica também pode ajudar, sim, acho que também não coloquei essa, por acaso. E sim, afinal são mais do que 4. Para os alimentos não fugirem, Mauro, os alimentos não vão fugir, não é? Quer dizer, dependendo do tipo de alimentos, mas normalmente o substrato não está relacionado, é porque quando colocamos num comedor. Mas sim, os alimentos podem fugir se forem vivos, obviamente, mas não é o caso, não é propriamente esse o objetivo do substrato. Então, vamos lá, vou ajudar. Os 4 objetivos principais do substrato. Primeiro, recriar biótopos. Esqueceram-se desta parte, mas obviamente que o substrato faz parte do ambiente da instalação e, portanto, faz uma recriação de biótopo, está bem? O objetivo é nós simularmos ao máximo as condições que aquele animal teria na natureza. Depois, higiene do terrário, obviamente, portanto, o substrato é o fundo e, portanto, participa na higiene do terrário. Quanto mais puder fazer absorção, a retenção, ajudar a não libertar odores, melhor, está bem? E por último, conforto e segurança, portanto, esta nós já tínhamos falado. Por último, conforto e segurança, portanto, é onde o animal apoia todos os dias, onde dorme, onde está sempre e, portanto, o conforto e a segurança são também um dos objetivos. Ok? Uma pergunta que os donos de dragões barbudos fazem muito: o que é que está a acontecer aqui nesta imagem? É uma muda do exoesqueleto. Como é que se chama a muda do exoesqueleto nestes animais? Tem um nome específico. Como é que se chama? Alguém sabe? Posso-vos dizer que isto é assim uma causa muito comum de as pessoas se dirigirem com estes animais a uma clínica veterinária, porque há várias alterações que acontecem nestas alturas. Os animais ficam mais prostrados, deixam de comer, isolam-se, andam esquisitos. Ricardo, ok, mas muda é o nome assim mais leigo, vá. Isto para quem está dentro do mundo da veterinária, isto é um nome específico, que vocês têm de saber. Ok? Ninguém sabe? Então é assim, eu vou-vos ajudar. Isto chama-se de ecdise, está bem? A muda do exoesqueleto chama-se ecdise. Exatamente, Bruna, boa. Eu sei que foi mais ou menos o mesmo tempo do que eu falei. Portanto, chama-se ecdise, é a muda do exoesqueleto, acontece. As pessoas perguntam muitas vezes, de quanto em quanto tempo acontece? Ok, varia muito, não é? Porque se o animal está a crescer e é um juvenil, claro que as ecdises vão ser mais frequentes. Agora, se é um adulto que está sempre mais ou menos com o mesmo tamanho, vai ter ecdises muito esporádicas. Portanto, ao longo do crescimento vão haver várias ecdises, a pele do exoesqueleto do animal vai começando a ficar cinzenta e começa a cair. Nesta altura nós podemos dar banhos para ajudar, e vocês podem aconselhar isto aos vossos clientes, portanto, podem dar banhos de água morna, em que podem colocar numa espécie de uma banheira pequenina, deixar durante 10, 15 minutos para amolecer o exoesqueleto. Podemos também aumentar a umidade do terrário e ter sempre objetos em que eles possam esfregar e ajudar um bocadinho a coçar-se e a retirar o próprio exoesqueleto. É importante que eles façam a ecdise por completo, portanto, se virem que a ecdise, ou seja, o exoesqueleto está a ficar retido, vai haver risco de necrose para a pele que está subjacente e, portanto, isso é perigoso. Portanto, nós devemos ajudar de alguma forma na ecdise se ela estiver a ser mais demorada e mais complicada. Depois, um animal também cada vez mais frequente como animal de estimação, a cobra do milho, ok? Este animal é provavelmente a cobra mais tida como animal de estimação em Portugal. Tem origem nos Estados Unidos, nomeadamente nos campos de milho, portanto alimentavam-se dos roedores que são muito frequentes nos campos de milho, daí ter este nome, cobra do milho. São répteis noturnos, duram entre 15 a 25 anos, portanto, como vocês veem, a cobra do milho ainda tem uma longevidade considerável. São ovíparas, fazem posturas de 8 ovos, mais ou menos, e a nível de comportamento são solitárias, portanto, basta uma, está bem? E são bastante curiosas. E são masters a escapar de terrários, portanto, cuidado, é muito frequente os donos ficarem em casa e não terem a cobra no aquário. Isto é chato, porque nem sempre todos os membros da família são a favor de ter uma cobra a passear pela casa, portanto, cuidado com estas questões. Das cobras mais aconselháveis como animal de estimação, sim, porque são extremamente dóceis, fáceis de manter em terrário e muito raramente mordem. Também fazem ecdises também, entre 2 a 3 meses, mais ou menos, e pronto, é um animal de estimação que está a ficar cada vez mais frequente. De forma geral, os répteis devem ter no seu terrário água à disposição, obviamente, esconderijos, uma lâmpada UV e o aquecimento com manta de aquecimento ligado a um termostato, ali mais ou menos entre os 24 e 28 graus, pavimento absorvível, portanto este substrato aqui da Paras,
está ok. Eles crescem muito, está bem? Elas crescem, não crescem muito, não ficam gigantes, mas crescem. Está bem? Portanto, não são assim sempre pequeninas como vocês veem neste terrário. Por último, o último animal que eu vos queria falar hoje, aqui é a tartaruga da Flórida, é um dos exemplos, não é a única, existem outras. As mais comuns, assim como pet em Portugal, são talvez a tartaruga corcunda do Mississippi e a hieroglífica. Esta aqui é da Flórida, que tem estas coisinhas aqui vermelhas na cabeça. São oriundas dos Estados Unidos da América e do México, são répteis diurnos, duram entre 20 a 30 anos, é bastante tempo também, e são ovíparas, colocam entre 2 a 20 ovos. Isto é um problema atual em Portugal e eu não sei se é neste webinar que falo um bocadinho porque não é, portanto falo agora um bocadinho. Porque infelizmente muitas pessoas tiveram estes animais de estimação durante muito tempo, eles adquiriram dimensões demasiado grandes para a instalação, o que é que as pessoas fizeram? Foram soltar no meio ambiente e elas entraram em competição com as nossas espécies de cágados autóctones e isso foi problemático porque os nossos cágados autóctones portugueses estão em vias de extinção porque estão a competir com tartarugas que não são de cá, que são da Flórida, não é? Só que elas, infelizmente, estão-se a dar demasiado bem. E vocês forem, por exemplo, a Lagoa Azul, que há ali na zona de Sintra, por exemplo, vão ver que o lago está completamente cheio destas tartarugas porque as pessoas soltaram e elas deram-se bem, reproduziram-se e, portanto, estão a tornar-se um bocadinho uma praga no meio selvagem. Portanto, não se pode soltar este animal no meio ambiente. Quando compram, informem-se que estão a comprar uma tartaruga que pode durar 30 anos, ok? E que pode crescer. Instalações, estas que são muito vistas em pet shops, terríveis, não é? Portanto, não vou explicar aqui muito porque vocês têm um caso prático em que aborda um bocadinho isto, mas terríveis, por vários motivos. Portanto, uma boa instalação deve ter uma plataforma seca, lâmpada UV, água suficiente, elementos naturais, termómetro, termostato, filtro de água, espaço para nadar, etc. Há muitas pessoas que improvisam, temos aqui uma assim um bocadinho improvisada, construída em casa, está tudo certo, está bem? Desde que tenha bastante espaço. Esta aqui se calhar não tem esconderijo, que é talvez uma coisa que eu adicionasse. Mas pronto, são muitas as pessoas que improvisam um bocadinho. Por último, fazemos aqui um lamiré geral aqui de uma instalação ideal. Deve ter a maior dimensão e a maior segurança possíveis. Deve ter em conta os hábitos alimentares daquele espécime em específico. E como vimos e abordámos aqui isso um bocadinho hoje, todos têm hábitos diferentes, não é? Deve permitir ao animal exibir o seu comportamento natural. Portanto, se o animal faz um certo tipo de comportamento, a instalação deve estar adequada a esse comportamento, tá bem? Isso varia tendo em conta a espécie e o animal em específico. E, por último, devem ser higienizadas e desinfetadas regularmente. Ok? Dúvidas? Oh meu Deus, ok, já aqui muitas mensagens que eu não vi. Mauro, era o que eu estava a dizer há bocadinho. Isso é uma questão que as pessoas fazem muito e isso não existe assim de forma tão específica. No caso das cobras do milho, por exemplo, elas fazem ecdizes de 2 a 3 meses, mas vai variar. Uma cobra que está em crescimento, quando é mais juvenil, faz ecdizes muito mais frequentes do que uma adulta. Está bem? Por exemplo, dragões barbudos podem fazer ecdizes a cada 2 meses, quando são mais juvenis, e adultos podem fazer 2 por ano, por exemplo. Ok? Ricardo, eu não vou abordar sequer sobre mini crocodilos, não é? Porque não é propriamente um animal que se possa ter de estimação em Portugal. É proibido, está bem? Ricardo, só por curiosidade, tem um aquário de quê? Crocodilos? Tenho a dizer, criar estas ao ar livre é o melhor. Crescem melhores, doenças típicas da aparência e fazem competente. Ok. ok. Certo. Sim, é possível ter uma boa criação assim ao ar livre, claro que sim. Ok, estava a ficar um pouco assustada, não vou mentir. Ok, formandos, mais dúvidas? Bruna, no caso do dragão barbudo, por exemplo, 1 semana, mais ou menos, está bem? Portanto, vocês veem que começa a demorar muito tempo que eles começam a ficar. Vocês às vezes veem mesmo, tipo, umas manchinhas assim mais escuras, o exoesqueleto começa a ficar mais preto, eles estão a ter dificuldade, se a roçar muito, andam mais prostrados, não andam a comer tão bem, então aí vocês devem ajudar, também. Em casos esporádicos têm de ir ao veterinário, mesmo. Ok? Mas podemos ajudar. Água morna, se os banhitos com água morna. Suficientes para desgaste das unhas, perguntar uma falda. Seja de roedores répteis. Não, está bem? Mafalda, essa pergunta é muito inteligente, por acaso, mas não. Normalmente os bons substratos, mesmo por mais bons que possam ser, não chegam para fazer desgaste das unhas. Portanto, elas têm de ser cortadas. Ok.
recusar de tratar cobras. Inês, sim, está bem? Nem toda a gente gosta dos mesmos animais e, portanto, não tem problema. Eu também nunca viria uma tarântula na minha vida. Desculpem, mas eu não gosto. Ok? Portanto, ficam aqui com a minha opinião profissional e pessoal. Eu, quando fui para a veterinária, perguntei lá, se me aparecerem uma tarântula, tenho de ver, porque é que eu não gosto de aranhas. E não tenho, está bem? É um animal que eu já não sei muito. Desculpem se vos estou a desiludir aqui nesta questão, mas realmente nunca gostei muito e então não tenho muita experiência também, portanto não vejo. Tenho colegas que eu sei que veem, portanto não tem mal. Está bem? Isto há pessoas para tudo e, portanto, se há pessoas que gostam e que veem, eu só tenho de dar. Bruno, ainda bem que gosta. Tenho muitos colegas também que gostam. Eu não tenho nada contra. Agora, não vejo, está bem? Acho que não ia correr bem. E olhem que as tarântulas são animais muito sensíveis. Ok? Uma pessoa que pega numa e se assusta e deixa cair é o fim daquele animal. Está bem? Um animal que não pode cair ao chão. Pronto, então, formandos, foi isto. Qualquer dúvida que tenha ficado, envia por mensagem, está bem? E alguma coisa que eu não tenha visto, vocês enviaram imensas dúvidas e eu se calhar vi aqui alguma coisa que eu não consegui ver e não respondi, mas enviem depois mensagem que eu vou ajudar, está bem? Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Bom estudo. Amanhã vai haver aquele webinar às 10. Eu não sei se vocês estão, porque se calhar é de FIVIFEL, a maior parte de vocês não estão, mas quem está naquela formação de tudo, amanhã vai ser um webinar sobre gatos de FIVIFEL, infecções virais, que é às 10 da manhã, que foi aquele webinar que foi dado no outro dia e eu não consegui dar por motivos técnicos e, portanto, vai ser amanhã às 10 da manhã para alguns de vocês que estavam inscritos. Inês, não há problema nenhum, está bem? Sem problema, não há stress. Não é obrigatório, a pessoa pode não ver se não estiver à vontade, está bem? Não há problema. Então, formandos, ficamos por aqui. Bom dia a todos, bom resto de semana, tudo a correr bem. E pronto, espero que tenham gostado e que tenham aprendido algumas coisinhas, está bem? Então vá, um resto de um bom dia para todos. Obrigada eu. Bom dia e bom estudo.